noite. Boa noite, gente. Estamos aguardando a chegada da Mirelle. Mais um minutinho. Oi, Bina. Mirelle diz que já está entrando. O que será? Acho que vai dar. Ah, Oi, deu. Eu tudo tava bem? meio tensa. Eu falei, gente, nunca usei isso desse jeito, né? Ixi, eu também cheguei em casa agora, ainda peguei um. Ai, Não tava furando a quarentena, viu, gente? Tava fazendo coisas essenciais. Senão eu ia, também. eu ia te falar justamente isso, assim, você deve estar também na correria, né, como vários de nós. Você quer se ajeitar um pouco? Fica à vontade aí, Mirelle. Ai, nós não estamos Respirar, entrando. tomar uma aguinha. O pessoal tá entrando ainda, dá tempo. Ai, beleza, que ótimo. Eu vou mudar de lugar aqui em casa também. Isso, Botei o fica à celular na vontade. cozinha. Tomar uma água. É, as Colocar aí pessoas estão pra entrando consiga conversar. até começar mesmo a dar esses minutinhos, né? Isso. E eu não sei se eu enxergo todo mundo que tá entrando, mas ok. Eu vou tentar me ajeitar aqui. E se eu ficar com Uhum. ele assim, fica ruim, né? Você Viradinho. fica de lado, é. Eu também tive que ajeitar aqui, porque se a gente vira, ele entorta a imagem. Corta a imagem, né? Vou tentar me ajeitar aqui. É, se você deixar ele Ajeito. assim, é. Fica bom, né? Porque ele tá carregando ainda para Isso. ajudar, tava acabando a bateria. Aham, Aí a Bia com o que me falou, cabinho mas ali. pelo celular, você vai ter que entrar pelo celular, pelo computador, você não vai conseguir. Eu falei, ai meu Deus do céu. Uhum, Deu eu certo. também descobri tudo hoje. É, e você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Você tá me ouvindo bem também? Também, tá bom o som. De novo, Tua, acho que tua eu luz tá fiquei direto. ligada aí, né? Isso, eu vou ligar ela aqui. Aqui tá meio É, escurinho pra aqui. ficar mais clarinho. Mas claro, aham, eu vou ligar a luz. Vou tentar ver se eu deixo o celular Isso. parado aqui, que não tá também muito bom. Senão eu fico segurando também. Vamos ver se ele fica aí. Tá. Aí. Ah, sim, tá Melhorou agora. ótimo. Tá ótimo, Mirelle. Aham. Talvez Isso. você tenha que segurar, é, mas É, tá acho que eu vou ótimo. segurar mesmo. Só vou pegar uma aguinha aqui. Aí a Fica gente tranquilo. Uhum. já começa já. Gente, a gente tá também nesse momento de organizar um projeto com os agentes populares de saúde. Então estamos um Uhum. pouco corrido com isso da organização dos cursos. E você tá falando de Curitiba, É, estamos nesse pensando a momento. princípio aqui no Paraná, Curitiba e Londrina, por enquanto. Uhum. Mas a gente já tem gente ali no litoral, em Ah, Matinho, ó. talvez comece logo por aí também. Vamos trocar figurinha então. Ai, Vamos certeza. começar, Mirelle, conversar, né? Já estamos conversando, já começamos, na verdade, mas agora você chegou, a gente se ajustou aqui. O meu celular também pode ser que dê umas caídas de vez em quando. Mas, Mirelle, eu estava pensando na nossa conversa, né? E como que ela foi construída pela Rede Coragem. Já de início, e em nome da Rede Coragem, apesar de eu não fazer exatamente parte dela, mas vi a construção dessa proposta de conversa, acompanhei outros bate-papos ao longo da semana e queria te agradecer em nome da Rede Coragem por ter
topado fazer esse bate-papo, né? Justamente isso que você estava falando agora quando estava chegando, no momento de muita correria, de tantas emergências, né? De tantas coisas urgentes para se fazer, né? Parar e conseguir fazer uma live, conversar, às vezes fica um pouco truncado no nosso dia a dia, que, de certo modo, né, você está nesse front aí, né? Você fala, eu saí, mas não furei a quarentena, foi por um bom motivo, mas a gente observa que você está justamente nesse front e não tem muito como escapar, tem que ir junto com esse movimento que está acontecendo cotidianamente. Como que está o teu dia a dia? Como que você consegue se organizar dentro das tuas ações, né? Dessa ação política que você tem e junto com essa pandemia acontecendo, como que você organiza isso? Bom, vou me apresentar, né? Gente, meu nome é Mirelle, eu sou integrante do MST. Por enquanto estou aqui em Curitiba, numa brigada que a gente tem do MST, que é uma brigada urbana, que já há muito tempo faz essa relação, né, do MST com a cidade, né, principalmente com a periferia de Curitiba. E agora, na pandemia, isso se acirrou muito mais, né? Como a Patrícia estava falando. Então, eu faço parte do setor de formação do movimento e do setor de educação. E agora, bom, né, a gente demorou um pouco para se ajustar, né, enquanto movimento, assim, acho que como todos os movimentos de luta, coletivos de luta, né, foi pego pela pandemia numa grande surpresa, né, não tinha muita atividade de curso, de mobilização, muita coisa massiva programada, né. Nós, enquanto mulheres do MST, tínhamos saído do encontro lá em Brasília, o Sim, primeiro encontro de mulheres sem terras que a gente tinha realizado, com uma energia maravilhosa, histórico, né? Uhum, muito lindo, com uma energia muito, muito de luta, né? Fizemos ações de uhum, lutas maravilhosas lá em Brasília, de uma potencialidade, né, muito grande da organização das mulheres. Então a gente tinha todo esse planejamento, né, até diante da conjuntura, né, que a uhum, gente está de desgoverno Bolsonaro, né, e diante de todo o sim, processo de despejo e de violência que a gente vinha sofrendo e ainda vem sofrendo, né? Mas então a gente tinha todo esse processo de organização para massivo e tivemos que, né, nos reorganizar para estar em casa, né, cuidar das nossas famílias acampadas e assentadas e redimensionar a nossa forma de lutar, né? E dessa uhum, forma a gente foi, nas primeiras semanas, tentando trocar umas ideias por onde a gente conseguia, mas logo, né, os contatos que a gente tinha de coletivos organizados na periferia, movimento da população de rua, já chamaram a gente para conversar e a gente já foi organizando as ações de solidariedade, que foi onde a gente encontrou a forma de fazer luta nesse tempo de pandemia, né? Que é uhum, conseguir fazer com que a nossa alimentação saudável, né, comida de verdade que a gente produz lá com a agroecologia, lá no nosso acampamento, lá no assentamento, chegasse na periferia. Então a gente foi uhum, começando a entender que nessa pandemia essa era a nossa forma de lutar e a nossa forma de cuidar de todos e todas, né? Não só da nossa base do MST, mas também conseguir fazer com que a gente não é uma conseguir compartilhar, né, o que a gente tem, que é comida, que é o que a gente produz, que é o fruto do nosso trabalho, com quem está passando fome, está precisando e está num momento muito difícil, né, de como sim, classe, e, né, a gente tem visto sim coisas bem tristes, né, o número de mortes que a gente bateu uhum, agora, então não tem como falar de alegria nesse momento, né? Mas a gente tem como uhum, falar que a gente sim tem feito ações de compartilhar, assim, né? Tanto a alimentação, mas também formas organizativas e de luta que vai seguir aí para frente, para a gente sair mais fortalecido como povo desse processo, né? sim, com certeza. E mais ou menos foi a conversa que a gente estava tendo, né, antes dessa conversa ao vivo.
Mas pensando nisso que você está falando, dessa organização, que já é uma organização que é intrínseca ao movimento, né, do MST, a gente observando, percebe que essa gestão, autogestão, não sei como que vocês denominam, ela funciona muito bem e tem uma capilaridade muito grande, porque está realmente no Brasil inteiro e é exemplo para outros movimentos sociais do mundo, né? O GNST é uma referência mundial, já há muito tempo é uma referência mundial. E você falando das cestas, que acho que a gente tem visto muito nas mídias alternativas, né, que divulgam esse trabalho que o MST tem feito, que a gente fica bem emocionado até com essa força de vocês. Eu penso muito também em exemplos que a gente tem vivido. Eu trabalho muito de perto, né, com as populações caiçaras, mas também populações quilombolas e indígenas que se sobrepõem aqui ao longo do território do litoral sul e sudeste, né, do Brasil. E a gente também tem observado, escutado e participado de algumas ações que falam também dessa questão central, que é o acesso ao alimento, né? Que é o acesso ao alimento. E aqui nesse contexto que eu estou de litoral e de litoral caiçara, a gente viu algumas ações, por exemplo, de distribuição de cestas básicas que vieram com algumas iniciativas de governos locais e tal, e muito complicadas, assim, sabe? Muito complicadas, louvável por um lado, mas por outro, né? Que espécie de alimento que está se entregando para essa população? A gente teve relatos, inclusive, de alguns itens que chegam estragados nessas cestas básicas, assim, uma situação um pouco constrangedora até, né? Como é que você vai distribuir uma cesta básica com produtos que, enfim, né, não são nem comestíveis. E aí teve um trabalho muito interessante do Instituto Socioambiental, do ISA, junto a populações do litoral de São Paulo. Aqui no litoral do Paraná está realmente bem precário as ações e os atendimentos, mas o ISA fez uma ação muito interessante no litoral de São Paulo, que é pensar em cestas básicas com produtos locais, né, de produção de comunidades locais. Então, num primeiro momento, por exemplo, o pessoal da Enseada da Baleia, que é uma comunidade que fica entre a Ilha do Cardoso, entre Paraná e São Paulo, forneciam seus pescados, né, itens de pescado, uma determinada comunidade quilombola, itens do seu roçado, e então, além de fazer escoar essa produção, né, se havia uma troca, uma espécie de uma troca local, potencializou essa troca mais micro, né, entre esses produtores e com produtos de qualidade, assim, né, chegando à mesa dessas populações. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que está sendo. Isso é um exemplo que eu vi acontecer aqui nesse litoral, né? Mas no MST, essa produção é essa, né? Que sai da própria produção do MST. Como é que foi essa organização para essa distribuição? Como que está, por exemplo, a dimensão, se você tiver como nos dizer a dimensão que tomou esse trabalho? Então, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque a gente, falando disso, a gente fala de soberania alimentar, né? E fala de cultura, né? E tem a ver também com cultura alimentar e de quanto isso é negado aos nossos povos, né? Se a gente vai pensar nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, né? A gente chega a chamar a alimentação deles de punks, né? Eu lembro muito bem da Najuara, que é um exemplo de indígena cozinheira aí que a gente tem quando ela faz as falas dela, assim, eu sempre fico muito emocionada. Porque o quanto é negado isso para nós, né? Da diversidade, da cultura alimentar, da gente poder decidir o que a gente come, né? Porque o Uhum, capital trata a comida como mercadoria, né? Então, uhum, esse é o central, assim, do que a gente tem discutido dentro do MST. Comida não é uhum, mercadoria, né? E uhum. comida também não é um direito negado, né? Comida é um item essencial para a vida, né? Então, sem Básico. comida, não tem Uhum, nenhum tipo de vida, né? A planta não vive, os animais não vivem, o ser humano não vive. Então, se você nega uhum. comida, né, para o ser humano, você está decretando a morte dele, né? Não só a gente tem visto
isso, né, dessas mortes pelo Covid, mas como a fome também não é algo novo que a gente enfrenta no Brasil, mas como ela aumentou muito nesse processo, né? Então eu acho que é a gente Uhum. pensar também, né, bem nisso, em soberania alimentar. Então a gente Uhum. tem dentro da nossa organização, como a gente já é organizado de forma horizontal, né, o MST, então por núcleo de família. Cada grande Uhum. região, no estado do Paraná, a gente está organizado assim: cada grande região faz uma ação de solidariedade por semana. Então, é sempre com os coletivos das periferias urbanas ou outras comunidades que também do campo que também estão, né, no momento precisando, organizados. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque também não adianta a gente chegar numa periferia e despejar alimento, porque também essa não é a Uhum. ideia, né? Então a ideia é a Uhum. gente fortalecer coletivos que estão dentro da periferia, organizados de diversas formas, seja clube de mães, seja associação de moradores, seja pelo viés, né, de alguma igreja, mas que são coletivos organizados para cuidar da vida daquelas pessoas da comunidade. Então a gente tem Uhum. essa prioridade, essa é a nossa primeira prioridade, né? Ao chegar Uhum. nas comunidades urbanas, ou se a gente também chegou a ter que ajudar nossos irmãos indígenas também, que são aqui da região metropolitana, que passaram Uhum. por um processo também de não conseguir colher suas roças, né? Ou não conseguir ter a dinâmica de plantar, que a gente sabe o desmonte que tem do governo em relação à cultura indígena também. Até a narrativa de dizer que os indígenas não plantam, né? Que é absurdo. Uhum. Então, para todos esses coletivos de forma organizada. Então, para nossa base, como a gente já é organizado em núcleo de família, então cada núcleo de família organiza o que tem da sua produção para poder Uhum. doar nessa grande região. Então, a gente está fazendo por grande região. Essa semana passada, a gente foi o Norte Pioneiro, né? Que é a região ali do Paraná que a gente chama de Norte Pioneiro, que é mais a nossa região ali do café, que é Uhum. perto do norte ali de Londrina, só que é um pouquinho Londrina. mais, mais pro outro lado, assim. E a próxima semana a gente vai ter, como é a semana do agricultor e da agricultora, dia 25 é dia da agricultura familiar. Então a gente está fazendo uma grande mobilização e a gente vai fazer uma mobilização em Quedas do Iguaçu, porque lá estão os Uhum. nossos assentamentos mais antigos. A gente chega a ter Mas, assentamento de 36 anos lá em Quedas. E é uma luta muito grande com o agronegócio madeireiro ali, né, da Aropel. Então, é um complexo de famílias sem terra, que são mais de 4.000 famílias que a gente tem ali. E a gente já tem estimativa de 200 toneladas de alimento que vai ser nossa. doada no dia 25 para mais, assim. Então, como que a nossa base tem recebido isso? Assim, as famílias sem terra estão vivendo um momento que elas se sentem muito agradecidas por poder fazer essa doação, porque são famílias que já tiveram em situação de vulnerabilidade, né, já passaram fome, muitas delas porque foram despejadas, porque foram tiradas dos seus espaços de produção até reencontrar a terra. Então, para a família poder, né, que passou por isso, foi para cima da terra num acampamento, né, teve todo esse processo de repensar a forma de produzir, porque a gente sabe que a Revolução Verde destruiu o campesinato, né, com esse processo do agronegócio, da monocultura, do pacotaço, do veneno. Então, se reconstruíram Uhum. dentro da agroecologia, reaprenderam também a mexer com a terra. Então, elas se sentem, assim, muito agradecidas por poder compartilhar o fruto do seu trabalho. Então, a gente tem visto dentro da base do MST uma energia muito grande assim das ações de solidariedade, das famílias ficarem assim, tipo, ai, não, mas vocês não vão passar lá em casa? Passa, por favor, eu tenho mais mandioca para doar. Uhum. Né? Então, tipo, todas quando a gente recebe, né, tem as comunidades mandam carta para as comunidades da periferia, sempre nesse sentido, dizendo, olha, gente, a gente já foi muito ajudado pela cidade, né? A gente diz que o MST resistiu muito também porque a população urbana, né, de diversas formas, o povo sempre acolheu o movimento, né, nas suas mobilizações, nas suas ações, quando, né, Uhum. às vezes que a gente teve despejo. Então, é uma forma também da gente devolver a solidariedade que o povo da cidade sempre teve com a gente, né, e de uma Uhum. forma maravilhosa que a gente tem encontrado de poder realmente fazer a nossa produção agroecológica chegar na periferia, porque isso também é muito importante, né? Porque a gente Uhum. vê
né, os produtos orgânicos sendo vendidos por preços absurdos, né? E a gente Sim. sabe, né, que isso não chega na classe trabalhadora, né, que não é acessível para a classe trabalhadora essa alimentação saudável que a gente chama de comida de verdade, porque, né, Uhum. comida com veneno a gente sabe que não causa saúde, causa morte. Então, a gente poder fazer isso, né, daquilo que sai lá do acampamento, poder chegar na periferia, que também é uma ocupação irregular urbana, tem feito com que a gente consiga realmente entender que a gente cumpre essa missão como povo brasileiro, né? De conseguir Uhum. realmente fazer com que os produtos agroecológicos cheguem na periferia, né? Cheguem em pessoas que não poderiam comprar ele no mercado municipal de Curitiba ou, né, Uhum. nesses mercados que a gente sabe onde que o produto agroecológico chega. Que é algo que a gente, muito no movimento, sempre conversou sobre isso, né? Que a gente não queria produzir para vender dessa forma, né? Mas que ao mesmo Uhum. tempo é a forma do ganha-pão das famílias, né? Mas nesse tempo, agora que a gente conseguiu se reorganizar, a gente está realmente conseguindo fazer chegar a nossa alimentação aonde realmente ela tem que estar, né? Na boca do povo que é Uhum. trabalhador, né? Que está realmente precisando. Então, para E dentro é do muito, MST, tem sido muito importante essa organização. uhum. E é muito bacana você, nessa tua fala, a gente percebe essa conexão que se forma, né, entre o campo e a cidade, assim, de você também é, colocar, acho que quando chega esse alimento do MST, né, chega também o ideal, né, chega também a ideia, chega também a luta do MST e as pessoas da cidade, os moradores da cidade, desses lugares que são atendidos, começam também a se conectar com essa intenção de vocês, né? É um momento super importante que a gente também tem visto né, a gente está falando sobre esse momento de pandemia, como esse momento de pandemia, obviamente, como você falou também no início, né, a gente não tem muitas alegrias, não tem muito como dizer sobre esse tipo de sentimento de alegria ou satisfação, mas ao mesmo tempo ele potencializou algumas coisas que estavam, de certo modo, um pouco, né, afrouxadas, até por conta do contexto político que a gente vem vivendo, pelo menos desde 2013. Então, eu vejo que tem sim uma situação gravíssima que a gente está vivendo, que é essa situação sanitária absurda, mas ao mesmo tempo a gente vê também novas potências surgindo a partir dessa crise, né? Não é? Esses momentos de crise, eles também são momentos de reformulação, de profusão, de estopim também de transformação, né? Nesse ponto, eu gosto de ser muito otimista. Eu acho que tem situações que estão acontecendo a partir da pandemia que nos mostram caminhos interessantes, né? Como esse trabalho do MST, essa conexão campo-cidade, como, por exemplo, a gente vê esses movimentos também das periferias, né? Porque também, se não fossem esses movimentos de política pública, a gente não tem basicamente nada, né? Nas periferias urbanas a gente vê o crescimento desses movimentos sociais, como o CUFA e outros, né? De levarem para aquela população o que uma política pública deveria estar levando e não existe, e não cumpre, né? Então a importância e a potência desses movimentos nesse momento. E uma outra coisa que eu queria destacar da tua fala, quando você fala da alimentação como cultura, do alimento como cultura, né? No sentido de que ele é mais do que o aspecto mesmo da produção, né? Do aspecto agronômico, sei lá como que a gente pode chamar do alimento, mas ele fala sobre práticas de vida e formas de existir, né? E isso também é muito evidenciado no nosso território, porque são áreas, a maior parte das áreas onde essas populações tradicionais habitam são áreas de proteção ambiental, e já há muitas décadas elas sofrem com a legislação ambiental e com uma restrição a essas práticas culturais, né? No caso de caiçaras, quilombolas e indígenas que habitam aqui essa faixa de litoral, eles são proibidos, inclusive, de fazer os seus roçados, né? As suas roças,
no sistema da coivara ou outros sistemas que eram práticas tradicionais de manejo, vamos dizer assim, das suas florestas, das suas matas, das suas águas, né? São proibidos de exercer determinadas técnicas de atividade de pesca artesanal, e isso faz com que haja uma mudança, inclusive a gente vê a mudança, por exemplo, na alimentação dessas pessoas que precisam sair dos seus lugares e adquirir alimento na cidade e um outro tipo de alimento, né? Um alimento que é esse, que não é o alimento, como você está colocando aqui para gente, né? Que não é comida. E aí você tem toda uma questão de segurança alimentar até, né? Porque essas populações que viviam, né, de certo modo, em outros tempos da sua própria produção, passam a consumir essa comida que não é comida, e com isso você tem um agravamento de situações de saúde, né? De uma profusão de doenças, que é dado justamente pelo fato deles não poderem praticar a sua cultura alimentar, fazer as suas práticas tradicionais de manejo. Isso é muito, muito grave. Não sei como que você enxerga isso, se você tem essa dimensão para falar para gente. Então, acho que não só no sentido da gente pensar o Brasil, mas como a gente pensar a América Latina, né? Quanto a gente foi desapropriado disso, né? Quando a gente começa sempre essas conversas sobre cultura alimentar, eu lembro sempre de uma partezinha de um livro do Galeano, que ele conta que quando o McDonald's chegou na Bolívia, os bolivianos não iam até o McDonald's, porque eles têm as empanadas e uma cultura alimentar dos povos originários muito preservada, né? E o McDonald's lá faliu. Ele dizia que é a grande vitória da Bolívia. Eu acho que isso é muito expressivo, assim, né? Da gente pensar isso, né? Uhum, A gente foi desapropriado, né? E isso desapropriado é questão de roubado da nossa cultura alimentar, né? A gente não consegue uhum, conservar e nem escolher o que a gente come. A gente é desapropriado e roubado das nossas sementes, né? Se a gente for pensar o que a gente tem de uhum, variedade de milho, né, crioulo e do que é uhum. a monocultura do milho hoje, só pensando na cultura do milho, né? Aí, então, Sim. todo esse trabalho importante que a rede de sementes faz, de preservação das sementes crioulas, que tem a ver com isso, Uhum, né? Que para nós é mais do que segurança alimentar, que é soberania mesmo, né? É poder de uhum, decisão sobre o território, né? Poder você decidir o que você planta e o que você come. Então, para nós, a agroecologia uhum, passa muito por aí, né? Para a gente fala de retomar, né, as nossas florestas, né? Então, a gente tem trabalhado dentro da agroecologia com agrofloresta, que é uma forma que você pode, né, plantar dentro da floresta, né? Isso é algo novo? É novo, mas isso não quer dizer que nunca foi feito pelos povos originários anteriores a nós, né? E a gente sabe que foi, uhum, né? Então é uma forma de como que a gente vai se reconectando com o que é ancestral para nós, né? De cultura dos povos que trabalham nas terras, águas e florestas, né? Que são esses uhum, povos que são, né, desses territórios, e como é que a gente também vai inserindo novas técnicas, né? Porque a gente está lidando com um solo que foi devastado pelo agronegócio, né? Por exemplo, aí no litoral a sim. gente tem um acampamento, que ainda é acampamento, tem mais de 15 anos, o José Luxemburg, que Que é tem um prêmio maravilhoso. internacional pela Uhum, né, da uhum, biodiversidade, que trabalha com agroecologia e agrofloresta. Então, eles pegaram uma região, gente, que era de criação de búfalo. Então, o búfalo ele faz um estrago absurdo no solo. Ele não é, né, um animal originário do nosso território. Quando você tem uma produção, né, massiva, eu nem sei como chama isso, agora até me fugiu a palavra, mas é ali uma criação massiva de búfalo, ele compacta o solo de uma forma que para você reconstituir ele é muito difícil. E a gente sabe, né, quem vive aí, ou pelo menos já ouviu falar de agroecologia, já ouviu falar da Ana Primavera, né, que o solo é um organismo vivo e ele é tudo na agricultura, né? Então a gente tem que retrabalhar a terra, redescobrir novas técnicas, mas sempre isso, pensando em retomar a biodiversidade, né? Retomar as plantas nativas, retomar o uhum, que a gente perdeu de plantas medicinais, de saberes da saúde popular, né? De como a gente
ressignificar, né, o que era ancestral e que a gente foi perdendo com essa, né, cultura do capital que veio devastando a nossa identidade, né, que não deixa a gente ser sujeitos à nossa própria história. Então, muito para nós é isso, é reconstruir esses territórios, né? A agroecologia é Uhum. parte dessa reconstrução dos nossos territórios. Então, todas as práticas que a gente faz de agricultura, a gente sempre tem isso no horizonte, né? Quando a gente olha para um agroecossistema, a gente pensa isso que você estava dizendo, né? Como que você quer conservar essa ideia da conservação do capital, que o capital tem da natureza, né? Uma natureza intocável. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um sistema que tem o homem e a mulher, né? E como é que a Uhum. gente faz com que essa relação ela seja tanto, né, uma relação com a natureza e com o ser humano, de forma que a gente a gente sabe que não atinge um equilíbrio, né? Porque a gente vai ter que Uhum. sempre ser um pouco extrativista. Mas como é que a gente organiza essa relação para que ela não seja uma relação de superioridade, né? Me vem na cabeça a Wanda Nativa agora também, né? Que ela escreveu uma carta linda no Dia do Meio Ambiente e ela diz muito isso, assim, né? Que é o momento da gente fazer a paz com a terra, da gente não entender que Uhum. a gente não está separado dela, né? E a gente não é Sim, superior a ela, e muito menos da forma que o capital faz, que é o domínio da terra, né? Que você sim. domina, né, a terra, que você acha que você pode fazer, usar, né, o que mais, aí isso é mais significativo ainda, né? Eles nem chamam de natureza, chamam de recursos naturais, né? Não tem nada de Uhum. recurso, né? É, Ele não, né, não tem dono, não tem. Então, acho que é esse o significado, né, da a gente começar a lógica, né? Inverter essa lógica, né? Que é isso também disso que você está falando, que é essa separação que o mundo ocidental fez, né? Em um determinado momento entre natureza e cultura, né? Que esses povos originários eles não trabalham nessa lógica, né? Natureza e cultura são coisas que vêm juntos, não tem como separar uma coisa da outra, né? A ideia do meio ambiente, né? Que as pessoas falam tanto, não existe um meio ambiente, existe só o ambiente inteiro, né? E você falou da carta, eu acho que o Krenak fala muito essas coisas também no contexto brasileiro, né? O Ailton Krenak, de como é importante essa aliança, e que foi algo que a gente discutiu quando estava pensando na temática até, né? Porque você vindo dessa experiência e dessa vivência da tua vida com o MST, eu vindo mais dessa experiência com essas populações tradicionais, como que a gente ia fechar o tema? E daí foi você que trouxe até né, essa ideia do povos da terra, água e florestas, né? Povos da terra, água e florestas. Como que foi na verdade, foi esse lugar que a gente chegou assim de como juntar isso num título, numa denominação, numa expressão, né? E aí lembrei muito, por exemplo, do movimento feito pelo Chico Mendes, né? Na época que ele atuava e quando ele fala, por exemplo, da Aliança dos Povos da Floresta, que era uma forma dele pensar também em juntar as necessidades tanto das populações indígenas da Amazônia, mas também de ribeirinhos, mas também de seringueiros, né, e outras populações que dividiam aquele mesmo espaço, tinham determinadas é, né, necessidades e urgências muito semelhantes, mas que eram separadas por suas particularidades, por seus modos de vida e que os conflitos que tinham às vezes entre elas era justamente até importante, né, para o sistema manter essas populações né, sem estarem unidas, né, num formato de realmente de conflito, porque Ribeirinho que não conversava com o seringueiro que não tinha relação com as populações indígenas, e foi um movimento tão importante que também, né, hoje diz muito sobre várias situações que a gente vive no Brasil. Então, pensar essa aliança e pensar quando você fala desse povos da terra, água e florestas, e como que você vê, eu não sei se a tua atuação é só no Paraná, como que foi a tua atuação, né, da tua trajetória, mas é possível pensar numa aliança e hoje você trazendo aqui, por exemplo, essa aliança de povos do campo e da cidade, quando o MST
traz né, essa questão do alimento muito forte durante a pandemia. Como que você vê, né, apesar de tanta particularidade, de tantas especificidades culturais e tal, o que une esses povos, né? Como que você enxerga essa aliança dos povos da floresta, da terra, da água, enfim? Então, a minha vivência no MST começa em Curitiba e volta para cá, mas eu passo por um espaço que acho que é um espaço de formação maravilhoso que o movimento tem, que é uma escola latino-americana de agroecologia, que está no marco da Via Campesina, né? Então, tem várias escolas latino-americanas de agroecologia aí pela América Latina, e eu tive a oportunidade também de conhecer algumas delas. E quando a gente começa a se encontrar como povo, né? E eu acho que é aí que está essa unidade, né? É quando a gente se vê, né? Se olha como povo que trabalha na terra, seja, né, o quilombola, seja o indígena, seja o povo originário, a gente começa a entender o que é essa unidade, o que é essa identidade, né? O que nos une é o trabalho com a terra, né? Ou o trabalho que vem da água, né? Que também é o do pescador, da pescadora, ou lá da mangabeira, né? Que a gente conheceu lá no Nordeste, né? Do trabalho dos seringueiros na floresta. E muito interessante você falar do Chico Mendes, porque nessa escola que eu vivi muito tempo, a brigada de trabalho chamava Chico Mendes, realmente por isso, porque a gente tinha essa essa unidade presente nessa luta que o Chico, né, tocou, né, ali pela Amazônia, de poder pensar os povos unidos, né? Eu, assim, acho que o trabalho, esse trabalho com a terra, né, esse do território, da comunidade, é o que nos identifica e o que nos une, assim. Enquanto um movimento político organizado, a gente se organiza na via campesina, né? Que são os movimentos quilombolas, indígenas e outros movimentos do campo, camponeses para Uhum, além do MST, né, MPA, MCP, que fazem parte da via campesina, que é por onde a gente organiza a luta política de uma forma mais unitária, né? Então a gente tem, uhum, enquanto via campesina, escolas de formação e principalmente escolas de agroecologia, né, pela América Latina, para a gente poder realmente trocar esses saberes, né? E o método que a gente exercitou muito ali pela escola e exercita até hoje, né, é o diálogo de saberes no encontro de culturas, que eu acho que já diz muito sobre isso, né? Como é que a gente dialoga, troca saberes e reencontra essas uhum, culturas e aprende um com o outro, né? Para uhum, ressignificar, né, a agricultura, para pensar a agroecologia. Então eu acho que é muito uhum, nisso que a gente se encontra, que a gente se identifica, assim, né? Quando você vai falar, né, do trabalho, da forma que a comunidade se organiza, né, da forma que você defende e resiste no seu território e vive nele, né? Porque ela é diferente, mas ela é igual também, né? Se a gente for vendo, né, os detalhes, né, do povo organizado. Então acho que isso diz muito da gente enquanto povo, né, do campo, o povo que trabalha na terra, ou também esse povo que trabalha na água, que a gente também sabe que, né, vive um momento de, né, que é de desorganização por causa do turismo, né? Que a gente vê muito isso acontecer nas ilhas, né? Dessa uhum, desapropriação da cultura uhum, caiçara, né? Então, acho que a gente se encontra também uhum, muito nesse defender e resistir, né? Defender a nossa cultura, resistir nos nossos territórios, né? Acho que aí uhum. está muito dessa unidade. É, e você tocou nessa questão do turismo, que aqui pega muito, né, para essas populações caiçaras. É, num primeiro momento de pandemia, esse medo de perder uma fonte segura de renda, ou não tão segura, mas uma fonte que era colocada como em primeiro plano, né? A questão do turismo era colocado como fundamental para a sobrevivência e para a manutenção dessas populações, né? E aí, de repente, você não tem o turismo, obviamente, estão querendo abrir agora, uma coisa também complicada, né? No estado de São Paulo parece que estão estudando formas de abrir o turismo, mas as comunidades falando, e justamente essa comunidade da Enseada da Baleia falando que eles, com a pandemia, eles começaram a perceber que
o turismo não precisa e não deve estar em primeiro plano, né? O que tem que estar em primeiro plano é justamente essa produção, essas práticas tradicionais, enfim, que é isso que, na verdade, vai mantê-los e dar essa soberania que você colocou. Então, desses novos modelos ou desses modelos que estão sendo retomados no momento da pandemia, que eu não sei exatamente que horas são. Ah, a gente tá passando. Vou colocar uma última conversinha aqui pra gente, Mirelle, pra gente Conversamos encerrar. demais, nem se Pois conhece. é, voou, voou. Só pra gente fechar, né? Eu ia colocar essa questão da pandemia, né? Como esse vírus, que é uma questão sanitária, mas ao mesmo tempo ele mostra pra gente, e a gente tem falado como ele é uma metáfora do social, né? Porque e tem vindo muito, você já deve ter ouvido falar, muitas expressões como a questão da necropolítica, da biopolítica, né? De quem tem direito de viver e quem vai morrer, né? De como que o sistema transforma essa pandemia também num momento de genocídio e etnocídio, né? De que a gente sabe muito bem quem são os mais vulneráveis no momento de pandemia, né? E aí a gente tem a questão muito forte da questão de raça e gênero, sobretudo, também, né? De como que quem está sendo afetado de sobremaneira com mais potência por esse vírus são pessoas pretas e são também as mulheres, né? Queria que você colocasse um pouco essa de como é ser mulher dentro desse movimento, como que é também ver essa questão da raça, se há uma discussão de raça e de gênero dentro do MST, para a gente juntar um pouco com o que a gente está vivendo, desse crescimento da escalada da violência contra mulheres, né, e contra as pessoas pretas. Bom, acho que vou começar por esse recorte de raça que a gente tem visto muito isso acontecer, né? Vou falar dessa experiência aqui de Curitiba, que a gente está toda quarta-feira fazendo junto com um movimento de população em situação de rua, e que aumentou muito, né? A população em situação de rua aumentou muito as famílias e principalmente as crianças em situação de rua. E a gente tem visto isso, né? Que a maioria é negra, né? E a gente sabe muito bem por quê, né? Não precisamos retomar a história aqui para a gente saber o porquê que isso acontece, né? Então, acho que isso é fundamental da gente dizer. Tem sim, né, um genocídio, e é por isso que esse governo não está preocupado com, né, em política de assistência ou em política de estruturação dessa classe que está morrendo de diversas formas, né? Porque realmente é um projeto político da morte, né? Tem um projeto político da morte, Uhum, né? A gente fala dentro da uhum, MST que o agronegócio é um projeto político da morte, né? Porque ele uhum, mata o solo, mata o ser humano, né? E destrói a vida da comunidade. Da mesma forma, esse governo tem olhado para, né, para essa estrutura do Covid, que também não é um desastre, né? Que é algo que a gente colocou no meio ambiente, né? Acho que isso também é importante, né? Ele já é expressão desse desequilíbrio uhum, ambiental que a uhum. gente, né, enquanto ser humano, enquanto sistema capitalista impõe, né, para a Terra. Então ele já é parte disso, né? E da forma que a gente lida com isso, da forma do genocídio, né? Acho que isso é o que mais se expressa quando a gente vai na periferia e quando a gente também vai fazer as ações de solidariedade, a gente contra as mulheres. Então, a gente contra as mulheres organizadas, as mulheres resistindo. Mas, da mesma forma, a gente sabe que aumentou muito o índice de violência doméstica nesse isolamento. Hoje mesmo, o MST teve uma assembleia, a primeira assembleia nacional virtual das mulheres, né, sem terra. Então a gente tem fortalecido tanto para dentro quanto para fora do movimento formas da gente cuidar uma das outras, né, forma da gente conseguir quebrar esse tabu de que em briga de marido e mulher ou de, né, seja que relação você tiver, né, ou não sendo, né, homem e mulher, sendo mulher e mulher, homem e homem, que a gente não mete a colher, a gente mete mais do que a colher, porque a gente, é uma questão de direito, né? Então a gente tem levantado essa bandeira da gente cuidar umas das outras, se cuidar enquanto coletivo,
para, né, barrar essa violência que aumentou muito, né, durante o isolamento, que já era algo Uhum. que a gente tem se debatido. E enquanto movimento, acho que a gente, como mulheres sem terra, como nessa discussão de gênero, cresceu muito para dentro do movimento. A gente sabe que também não tem nenhum romantismo aí, né? O camponês, a cultura camponesa também é muito machista. E a gente vive também, né, o machismo imerso nos nossos territórios, mas a gente enfrenta isso de forma coletiva, organizada. Então a gente Uhum. tem formulados sobre o que seria o feminismo camponês e popular, né, e o que a gente tem para Uhum. dizer enquanto mulheres sem terra, né, para as outras mulheres e para nós mesmas, né, e fortalecendo a gente como sujeitos, né, dando autonomia para as mulheres, né, na produção, nos setores que a gente sabe que são majoritariamente, né, masculinos, né? Quando você fala de produção, de cooperativa, né? Você vai pensar Uhum. que tem um homem lá na frente gerenciando alguma coisa. Não, né? Tem mulher sem terra, tem Uhum. mulher que faz agroecologia muito, muito de... Aliás, a gente diz assim dentro da MST que quem traz agroecologia para dentro da família normalmente é a mulher, porque é a mulher que tem a prática de cuidar do quintal, que é a mulher que tem a prática das plantas medicinais, tem a mulher que tem, né, esse cuidado que não é algo da natureza feminina, né? Mas algo que ela Sim. desenvolve na relação dela do trabalho, do dia a dia, porque senão a gente também romantiza isso, né? Essa parte do cuidado é feminino. Não, Uhum. Uhum. né? A gente tem que quebrar esses tabus, né? Então, acho que quanto Uhum. movimento a gente tem se desafiado muito em fazer esses debates internamente de gênero, mas estamos fortemente nessa campanha né, pela vida das mulheres e contra a violência que acho que acontece no campo, acontece na cidade, aumentou muito Uhum. durante a Uhum. pandemia, né? A gente tem visto os dados, eles são bem alarmantes. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer enquanto coletivo, né? Falando para todo mundo que está na live, que vai escutar a gente, né? Então, poder, né, Uhum. cuidar aí da sua vizinha, cuidar aí da sua amiga, da sua companheira, né? Acho que a gente poder se cuidar enquanto mulher e também a gente, dentro do movimento, tem discutido também o LGBT, né? Toda essa parte Uhum. da homofobia, que também é um tabu, né? Dentro das populações camponesas. Então, é algo que a gente tem se desafiado. Então, estamos com coletivo de gênero nacional, estadual, coletivo LGBT também, nacional, estadual, fazendo essas discussões, fazendo também para dentro do movimento, mas também colocando isso para fora, para a sociedade, né? Acho que Uhum. é essencial nesse momento a gente acirrar mais ainda, né? A gente ir Sim. desconstruindo esses tabus aí, toda essa naturalização, né, do machismo que o capitalismo impõe pra gente, que também tem a ver com cultura, né? Muito bem. Ai, Mirelle, foi ótimo. Adorei conversar com você. Super. Bem isso que o pessoal tá falando ali, voou, né? Eu fui ver o horário e falei, meu Deus. É Já porque é até muita coisa para falar mesmo, né? Tem muito assunto. E você tá nessa correria, a gente também não quer tomar muito seu tempo, então eu quero novamente te agradecer por tirar essa horinha aí para conversar conosco. E parabenizar também a Rede Coragem, que mesmo sendo uma rede né, que a gente observa que trata de questões artístico-culturais, ela teve essa sensibilidade de pensar também numa temática com uma visão mais ampla de cultura, né, que saia, a cultura não é só esse mainstream, né, a cultura ela fala sobre a vida das pessoas e o modo de existências, de diferentes modos de existências que há nesse mundo e, sobretudo, que há nesse território da América Latina. Então, te agradecer, parabenizar a rede por ter conseguido ampliar essa visão de cultura e dizer que a gente está aí para essas conversas, para esse fronte também de batalha, parabenizando e sempre muito emocionada em saber desses trabalhos do MST e sempre escutar vocês é muito bom porque dá essa inspiração do tipo, a gente tem um respiro ainda, né? E é saber dessa vanguarda que sempre nessa vanguarda. É incrível como o movimento ele consegue se atualizar e incorporar as problemáticas mais atuais que a sociedade coloca, né? Não só no campo, como da cidade.
de tudo, enfim. Muito obrigada, prazer conhecê-la. Prazer, só tenho a agradecer também. Esse coletivo que tem um nome lindo, né, gente? Tem que ter coragem. Quando a Adriana me falou assim, ah, é coletivo Coragem, eu fiquei pensando naquela música dos Secos e Molhados, ela não saiu da minha cabeça. Então, eu acho que consciência, né? Então, quem Tem que tem ter consciência consciência. tem que ter coragem, né? E entre os Uhum. dentes a gente segura a primavera É como primavera. povo organizado, né? Eu acho que o MST se expressa nisso que você falou do protagonismo, porque ele é povo e porque é povo organizado, né? Então, a força popular vai mostrar pra gente muito mais uma vez que a gente tem sim capacidade de se reestruturar, de se reorganizar e de não morrer nesse genocídio, né? Então a gente Sim. Nos né, mantermos vivas. isso, reafirmar aí, né, É o fora desafio. Bolsonaro, né, que é, por Fora favor, né, fora Bolsonaro e todas as vidas importam, né? Acho que todas isso as que a vidas. gente tem que ter Uhum. na nossa mente e vamos para cima deles, né? A gente Uhum. não vai recuar, né? Não estamos aí Vou para encerrar recuar. com uma palavra de ordem do MOPEAR, que é o movimento de pescadores que tem aqui no litoral, que eles falam assim: na terra e no mar, nós vamos lutar. Continuamos na Aí, luta, Mirelle. Parabéns pelo trabalho. parabéns, prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Beijo a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau.